Eita glória! Louvado para sempre seja o nosso eterno Deus, no nome de quem eu cumprimento, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Já quero nesse momento convidar as nossas amadas crianças a irem para suas salas. Que Deus abençoe esse momento, que seja um tempo de crescimento, de aprendizado para todas elas. Enquanto elas estão saindo, eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo de número 6. Jó é o livro que vem logo antes de Salmo. Salmo fica no meio da Bíblia, então você, abrindo a Bíblia no meio e voltando um pouco, você vai se deparar com um livro que narra a história de Jó. Capítulo de número 6, nós iremos ler os versos de 1 a 7. Enquanto os irmãos, as irmãs, os amigos procuram, eu aproveito para, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos, dizer que é o nosso desejo que Deus abençoe a cada um, tanto aqueles que estão aqui presencialmente, como também aqueles que nos acompanham por meio das redes sociais. Nós iremos já participar da ceia do Senhor, momento de festa para a igreja, para o crente, de termos uma comunhão ainda maior com o nosso Deus. Por isso eu quero trazer uma breve meditação aqui no livro de Jó, capítulo de número 6, versos de 1 a 7. Se você puder ficar de pé durante a leitura, logo após nós iremos orar. Diz assim, palavra de Deus, Jó capítulo 6, versos de 1 a 7. Então Jó respondeu: ó, se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Eu vou ler novamente. Jó capítulo 6, versos de 1 a 7. Texto pequeno. Então Jó respondeu: ó, se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve, bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto à sua forragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, eternamente, pela Tua palavra, Senhor, através da qual o Senhor se comunica conosco, muitas vezes nos confortando, outras vezes nos confrontando, mas sempre dizendo aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Senhor, Jó foi um homem que sofreu grandemente, mas nós também temos as nossas lutas, Senhor. Nós também temos as nossas provações.
Senhor, durante as quais nós também somos tentados a fazer e a dizer coisas que não deveríamos. Por isso eu peço que nesta noite o Senhor ministre ao nosso coração acerca daquilo que talvez estejamos fazendo e que não está te agradando. E também, Senhor, acerca do teu perdão para cada um de nós. Prepara-nos para participar da mesa do Senhor, na qual o Senhor já está a nos aguardar. Muito obrigado. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Podeis sentar? Nessa noite eu quero brevemente meditar com vocês sobre um pensamento que é muito fácil nós termos. Pensamento de que nós possuímos o direito de errar. Existem momentos na nossa vida, momentos difíceis pelos quais nós passamos. Obrigado, Jean. E nesses momentos nós temos o direito de errarmos, nós temos o direito de pecarmos, ninguém é de ferro. Nós temos o direito, inclusive, de dizermos o que dá na telha, de dizermos o que dá vontade de dizer. Ninguém é de ferro. Então, há momentos em que estamos muito estressados, e é comum nós pensarmos que nesses momentos nós podemos extravasar, nós podemos ter as nossas opiniões, nós podemos dizer aquilo que quisermos dizer, sem pensarmos nas consequências. Ninguém me julgue, eu estou passando por uma tribulação muito grande. Eu estou enfrentando uma decepção que eu não esperava enfrentar, então ninguém me julgue pelo que eu estou fazendo. Ninguém me julgue pelo que eu vier a dizer. Muitas vezes esse é um pensamento que nós temos. Jó, por exemplo, é um dos personagens mais admirados do mundo. Pessoas, inclusive, descrentes, falam sobre a história de Jó, elogiando a paciência, elogiando aquilo que Jó sofreu. E eu diria que com razão essas pessoas admiram Jó, todos nós admiramos esse personagem. Quem admira Jó aqui? Todos nós admiramos esse homem que viveu no passado. E eu digo com razão porque, tirando Jesus, eu creio que ninguém na face da terra perdeu tanto quanto Jó por ser um servo de Deus. Nós perdemos coisas ao sermos servos de Deus. Nós perdemos amizades, nós podemos perder emprego, nós podemos perder fama, mas ninguém, tirando Jesus, perdeu tanto quanto Jó. Jó perdeu as suas riquezas, que não eram poucas, ele era o mais rico de todo o Oriente. A gente perde R$100 e já fica quase chorando. Jó perdeu ovelhas, Jó perdeu bois, Jó perdeu riquezas. Mas Jó também perdeu a sua saúde. Chegou momentos em que Jó pegou um caco de barro para com ele se rapar, para com ele se coçar. Mas acima de tudo, o pior foi que Jó perdeu, não um, mas os seus 10 filhos, em um momento só. Ninguém, então, aqui pode dizer que perdeu mais do que esse servo de Deus. Ele perdeu mais do que todos nós. Quem concorda comigo? Ninguém perdeu tanto quanto Jó. Você pode ter perdido ou estar perdendo algumas coisas, mas comparado com Jó, nós não perdemos nada. A pergunta que eu faço, porém, é: será que, pela situação que Jó estava enfrentando, ele tinha o direito de fazer o que quisesse fazer? Ou ele tinha o direito de dizer o que ele quisesse dizer? Muitas vezes nós pensamos assim: não, nesse momento da minha vida eu não quero saber de nada, eu vou tirar o cadeado da minha boca e eu vou falar à vontade, eu tenho direito, eu estou sofrendo, eu estou passando por uma dificuldade. Nós pensamos assim. Mas Jó vai pensar diferente quando chegar no final.
Porque quando chegar no último capítulo, no capítulo 42, Jó vai se arrepender de tudo aquilo que ele falou e que não deveria ter falado. Jó vai reconhecer que ele disse o que não deveria ter dito. Ele deveria ter calado a sua boca e ter esperado no Senhor. Jó se arrepende no final do livro. Porém aqui, nesses versos que nós lemos, ou nessa parte maior do livro de Jó, na qual ele está debatendo com os seus amigos, Jó ainda não está arrependido. E o que é que alguém que ainda não está arrependido faz? Alguém que está no erro e ainda não se arrependeu, ele tem a tendência de querer justificar os seus próprios erros. Ou de querer dizer, não, eu errei, mas eu errei por causa disso. Não, eu não sou tão culpado assim. É ou não é a nossa tendência? Não, eu errei, mas você tinha que ver que na minha situação não tinha outra coisa para eu fazer, né? Eu errei, mas foi o meu parente que me levou a errar. Ah, você não conhece o meu parente, você não conhece o meu patrão pega no meu pé e aí não tem como eu não sair de mim. Muitas vezes nós temos esse pensamento, de que nós somos justificados mediante os nossos erros. Porém, alguém que se arrepende de verdade, ele não faz isso. Escute isso. Quando alguém se arrepende de verdade, ele não defende o seu direito de errar. Pelo contrário, ele assume a sua culpa pelos seus erros. Um exemplo disso é o filho pródigo. Irmão Gilson pregou sobre o filho pródigo na quinta-feira. E ali nós vemos que quando o filho pródigo volta para a casa do pai, ele não volta colocando defeito na casa. Quando o filho pródigo volta para a casa do pai, ele não diz, pai, eu saí porque o Senhor... Ele não volta para casa colocando defeito no lugar do qual ele saiu, como muitas pessoas que se afastam dos caminhos de Deus fazem. Elas se afastam dos caminhos do Senhor, elas se desviam, e ainda diz que quem são os culpados são aqueles que estavam lá, de onde ele saiu. E muitas vezes, ao retornar para a casa do pai, ainda volta empilhando um monte de defeito sobre o lugar do qual saiu e não deveria ter saído. Mas não foi isso que o filho pródigo fez. Quando o filho pródigo voltou para casa, o que foi que ele disse? Ele disse, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O filho pródigo assume a culpa pela saída e volta colocando a culpa em si mesmo. E é isso que nós temos que fazer para sermos abençoados por Deus. Nós temos que assumir a culpa pelos nossos próprios erros. Ei, mas não é isso que Jó faz aqui, durante o debate com os seus 3 amigos. Não é isso que não é assim que Jó procede. Tanto é que nos capítulos anteriores, Elifaz, um dos amigos dele, o acusa de estar trocando palavras sábias que Jó tinha, agora por palavras de ira, palavras de loucura, palavras violentas, porque é isso que Jó diz nos capítulos anteriores. Jó fala com precipitação, Jó fala com loucura, Jó fala com ira. E Elifaz diz isso para ele. Mas o que é que Jó faz? Ei, Jó era um grande homem de Deus.
Mas homens e mulheres de Deus também erram. Homens e mulheres de Deus, inclusive, são tentados a errar e a tentarem justificar os próprios erros. E é o que Jó faz aqui nos versos que nós lemos no início. Ele defende o seu direito de se queixar. Ele defende o seu direito de reclamar da vida, da situação que ele está enfrentando. Ele defende o direito que ele acha que tem de falar o que ele quiser falar. E é isso que nós vamos ver. Como é que Jó defende esse direito? Quais são os argumentos que ele usa e que muitas vezes são também os que nós usamos? E nós queremos ver os argumentos de Jó à luz da Bíblia e que lições nós podemos tirar com a atitude dele. Quais são então os argumentos que esse grande servo de Deus usa para defender o seu direito de falar como falou? Em primeiro lugar, Jó cita o peso das suas angústias. Jó cita o peso das suas tribulações. É o que ele faz logo nos primeiros 3 versículos. Mas antes disso, eu sei que vocês já sabem, e não custa nada relembrar, que dos capítulos 4 a 31 do livro de Jó, nós temos o que é chamado de os debates entre Jó e seus 3 amigos. Ei, eu mesmo já critiquei muito os 3 amigos de Jó. Mas calma, antes de criticá-los, vamos ver o que eles fizeram. Porque quando eles souberam o que aconteceu com o seu amigo, eles vieram de longe para estar com ele. E para mim isso prova que eles eram amigos de verdade. Que eles vieram, passaram 7 dias em silêncio, só olhando para o sofrimento do seu amigo. Para mim isso é amizade. Porém, amigos verdadeiros, às vezes dizem o que não deveriam dizer. Sim ou não? Às vezes a gente quer julgar. Não, fulano não é meu amigo, porque ele disse uma coisa que me feriu muito. Cuidado. Você pode estar desprezando uma amizade verdadeira. Talvez alguém que tem demonstrado amor por você, e em um momento em que ele não compreendeu, ele acabou dizendo que não deveria. Cuidado, não julga por um momento. Porque às vezes amigos verdadeiros dizem o que não deveriam dizer, ou não dizem o que deveriam. Isso acontece. E é por isso, porque eles se precipitam nas suas palavras, e Jó também nas dele, que vai haver um ciclo triplo de debates entre Jó e seus amigos. Maior parte desse livro é de debate. É em linguagem poética, emocionada. Os 4 estão emocionados uns com os outros. Você já viu um amigo seu errando? E você chegou para ele, às vezes, e disse até o que não deveria, disse com raiva, e ele não entendeu e respondeu com raiva para você? São amigos de verdade, mas às vezes mandam um áudio no WhatsApp que, pela misericórdia, não, vou bloquear. Não quer mais nem conversa com fulano, com cicrano. Isso aconteceu aqui. Um amigo de Jó falava algo, Jó esperava e respondia. Aí o outro vinha e falava, e o outro respondia. O outro vinha e falava, e o outro respondia. O que é que os amigos diziam? Jó, você está sofrendo porque pecou, confessa. Aí Jó dizia, não, eu amo a Deus, eu não sei o que está acontecendo. Às vezes, em época de campanha, um programa de televisão chama um candidato de cada vez, isso acontece, e entrevista aquele candidato. E aí os apresentadores do jornal, cada um vai fazendo uma pergunta, um rodízio de perguntas. E essas perguntas, às vezes, são perguntas em tom de acusação. Você já percebeu? O entrevistador quer gerar uma polêmica ali, então diz, olha, mas você foi acusado de desviar dinheiro. E aí o candidato, ele diz, não foi bem assim, não é dessa maneira. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui no meio do livro de Jó. Cada amigo dele vai dizer, confessa, Jó, Deus não é injusto, não. Deus não ia matar os teus filhos se eles fossem bons, não, Jó.
Você não estaria sofrendo agora se você não tivesse desviado a rota, Jó. Confessa. E Jó diz, não, vocês não estão sabendo nem o que dizer para mim. Eu estou sofrendo e vocês pioram o meu sofrimento. Primeiro desses amigos a falar é Elifaz, nos capítulos 4 e 5. Talvez Elifaz falou primeiro porque ele era o mais velho, o mais rico, o mais sábio, que veio de mais longe, eu não sei. Mas aí ele aconselha Jó a se voltar para Deus. E aí Jó dá a sua primeira resposta para Elifaz, nos capítulos 6 e 7. E são esses dois capítulos que eu quero meditar com vocês hoje e nos próximos cultos. Começando aqui pelo início do capítulo 6. Nos versos 1 a 3, então, Jó inicia sua resposta ao seu amigo Elifaz. E o que ele diz é que se a minha queixa aqui pode ser traduzida como angústia, é a mesma palavra que Ana vai citar em relação às suas angústias, por ser estéril, lá no capítulo 1, antes de dar a luz a Samuel. Ele disse, se a minha angústia de fato se pesasse numa balança, vocês podem ter certeza que ela pesaria mais do que a areia dos mares. Eita, uma pessoa emocionada, estica a baladeira, né? Exagera. Por isso foi que eu falei como eu falei, ele diz. Por isso que as minhas palavras, elas foram precipitadas. A areia dos mares, você já deve ter lido essa expressão na Bíblia, ela é muito usada para se referir a algo que está além de qualquer medição. Por exemplo, lá em Oséias, capítulo 1, verso 10, está escrito, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. Então, a areia do mar, a areia dos mares, como Jó cita aqui, é uma forma de falar sobre algo que não tem contagem. Só que aqui, Jó não está falando apenas da quantidade das suas angústias. Ele está falando sobre o peso delas. Porque a gente sabe que a areia pesa. Mas a areia molhada pesa ainda mais. Tem algum servente de pedreiro aqui que prepara cimento? A areia molhada pesa ou não pesa mais? E como pesa? Então o que Jó está dizendo, o emocionado Jó está dizendo é que se houvesse uma balança no universo capaz de medir as angústias da alma, as minhas seriam mais pesadas que a areia dos mares, todas. Então eu tenho direito, por causa do que está acontecendo comigo, vocês não pesaram o que está acontecendo comigo. Se realmente fosse pesado, colocado na balança do universo, vocês iam ver que eu falei foi pouco. Você já disse algum desaforo para alguém, e você disse, não, eu falei foi pouco. Era para eu ter falado, era mais. Eu me arrependi de ter dito pouco, porque ele merecia era mais. Foi mais ou menos isso que Jó disse. Sim, eu falei palavras violentas, falei. Mas comparado com o que eu estou sofrendo, com o peso da minha tribulação, falei foi nada. Eita, como às vezes a gente quer justificar, né? Não, comparado com o que eu estou passando, eu não falei foi nada, eu não disse foi nada. Era para eu ter dito, era mais, sabia? É mais ou menos isso que Jó está dizendo aqui. Palavras precipitadas significa palavras selvagens. Palavras violentas, palavras agressivas. Jó até reconhece que falou com força. Mas ele diz, não, comparado com o que eu estou vivendo, é pouco. Falei foi pouco, ainda vai ter mais, viu? E de fato, vai ter coisa mais pesada daqui para frente. Mas e nós, e você? Será que alguma vez você, talvez agora mesmo, já pensou que o que você está passando é pesado demais para a sua capacidade de suportar? A tal ponto de
você ser até desculpado pelos erros que você está cometendo. Inclusive, em relação a palavras, você é desculpado por qualquer descontrole que você esteja experimentando. O sentimento que às vezes a gente tem. Mas o que a palavra de Deus diz a esse respeito? Nós costumamos achar que as nossas situações, ou as situações que nós enfrentamos, estão pesadas demais para nós. Talvez você disse isso esses dias. Está pesado demais para eu aguentar. Está pesado demais para eu suportar. Pois se você disse isso, eu queria lembrar o que é que o Deus verdadeiro promete para aqueles que o seguem. Um versículo que eu aconselho você a memorizar é 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo 13. Lá diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a aprovação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa é a promessa de Deus. Deus não vai permitir que eu e você sejamos tentados. Deus não vai permitir que eu e você sejamos provados além da nossa capacidade de suportar o que estiver acontecendo na nossa vida. É claro que esse não vai ser o nosso sentimento. O nosso sentimento vai ser outro. O sussurro do inimigo vai ser outro. Não, você está enfrentando o que você não consegue. Mas quem é que é fiel? É o inimigo das nossas almas, que quer nos levar para o inferno? Ou é o Deus que nos criou e morreu pelos nossos pecados? Quem é fiel? Com certeza é o nosso Deus. E o que Ele diz na sua palavra é que, se nós confiamos nele, se nós estamos vivendo de acordo com a sua vontade, então as tribulações, as tentações que nós enfrentamos, elas estão abaixo da nossa capacidade de suportá-las. Ei, diga isso para você mesmo. Quando o inimigo estiver querendo desanimar você, quando ele estiver querendo que você acredite que está além das tuas forças, diga: não, mas Deus é fiel. Deus é fiel. 1 Coríntios 10 e 13 diz que Deus é fiel. Ele sabe o que eu posso suportar e Ele não vai permitir algo além da minha capacidade. É questão de em quem nós acreditamos. Em nós mesmos, no inimigo ou no nosso Deus. Se Deus fosse um personal trainer, Ele seria um personal trainer do céu. E Ele nunca iria exigir que nós suportássemos uma carga que estivesse além da nossa capacidade. Inclusive, recentemente, nos Estados Unidos, um pai, não sei quantos acompanharam isso, ele foi condenado à pena de morte. Por qual motivo, pastor? Porque ele obrigou o próprio filho de 6 anos a correr na esteira da academia por um determinado período. O problema é que o pai não sabia qual era o limite do filho. E o filho não suportou a carga e morreu alguns dias depois. Às vezes a nossa impressão é que Deus está nos mandando correr numa esteira que a gente não suporta. Mas eu queria lembrar você que Deus não é um pai humano. Deus é um pai perfeito. Deus é perfeito, inclusive, no conhecimento que Ele tem de mim e de você. E Ele nunca vai permitir que nós sejamos tentados ou provados além da nossa capacidade. Você acredita nisso? Então se anima hoje. Se anima para continuar lutando as lutas que o Senhor estiver permitindo na tua vida. É porque se olhando no espelho, talvez você pense: eu não consigo.
Mas quem representa a tua realidade não é o espelho, é o teu Senhor, o teu Criador. Na verdade, existe algo que Deus diz que vai nos dar. E Ele diz que o peso do que Ele vai nos dar está acima de toda comparação. E não são as tribulações, não são as adversidades. Sabe o que é? Que Ele está preparando para nós, e que cujo peso está acima de toda medição, de toda comparação, é a glória que Ele está preparando para aqueles que confiam nele. Em 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 17, Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha como é que ele chama as nossas tribulações, aquelas que Jó disse que eram mais pesadas do que a areia dos mares. Paulo chama de quê? A nossa leve. Não, está pesada. Calma. Ela é leve e ela é momentânea, quando ela é comparada com a glória que nós vamos experimentar quando chegarmos na presença de Deus. Ei, por que que Deus permite que aqueles a quem Ele ama sofram? Se Deus me ama, por que eu estou sofrendo? É porque o que nós estamos sofrendo agora prepara para nós uma glória que será infinitamente maior e mais pesada do que qualquer sofrimento que nós possamos experimentar nesta terra. Então o sofrimento pode até arrancar lágrimas dos nossos olhos, mas também deve arrancar um sorriso. Por quê? Porque Deus, através do meu sofrimento, está preparando um galardão no céu. Esse foi o primeiro argumento que Jó usou, mas é um argumento inválido. O peso da situação dele não era como Jó pensava. Deus não permite que nós soframos além da nossa capacidade de suportar. Por isso, as palavras de Jó não estão justificadas. Em segundo lugar, Jó cita o causador da sua angústia. Quem era o causador da angústia de Jó aos olhos dele? Será que ele sabia que era Satanás? Não. No versículo 4, Jó diz que o motivo para a sua angústia ser tão pesada é porque as flechas do Todo-Poderoso estavam nele cravadas. E o espírito dele bebia o veneno das flechas de Deus. Eu não quero que você deixe de admirar Jó, porque Jó era humano, Jó era falho. Como muitas vezes nós também podemos falhar. Mas Jó disse isso sobre Deus. É como se Jó estivesse dizendo: ai, vocês estão me julgando pelo que eu falei? Sabe por que a minha dor é tão pesada? Porque ela é causada por ninguém menos do que o Todo-Poderoso. Eu tenho, então, o direito de falar o que eu quiser. Eu tenho o direito de me queixar. Quem está me atingindo não é um homem. Quem está me atingindo é o próprio Deus. Olha como a teologia, o entendimento de Deus de algumas pessoas do passado era fraco. Especialmente os hebreus do Antigo Testamento, eles não viam causas secundárias. Se chovia era porque Deus fez chover. Se tinha sol é porque Deus fez sol. Se alguém morreu foi porque Deus matou. Ou seja, eles não viam alguém no meio do caminho. Tudo era Deus. Os nossos irmãos calvinistas, eles têm essa mesma opinião. Deus, Ele é o causador de todas as coisas, boas ou más. Há alguns que dizem até que Deus é o autor do pecado, ou causador do pecado. Deus queria que o homem pecasse, para que Jesus morresse por amor a nós. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. Nós vemos que Deus deu ao homem o livre-arbítrio, Deus deu a Satanás a capacidade de fazer algumas coisas. Só que algumas pessoas colocam toda a culpa em quem? Em Deus. Como se Deus fosse culpado de tudo. Jó aqui,
vê Deus como seu inimigo. Jó vê Deus como seu adversário. Jó vê Deus como alguém que atira nele. E com qual arma Deus atira em Jó, na opinião dele? Você percebeu qual é a arma? O arco e as flechas. O que Jó está dizendo é: Deus atira em mim. E ele atira de longe, sem me dar a capacidade de me defender. Ele não atira em mim, ele não me fere de perto. Ele me fere de longe, como se fosse a traição. Como se Deus fosse traiçoeiro, atira de longe, sem Jó nem saber de onde é que Deus está atirando. E ele ainda diz que as flechas de Deus são envenenadas. Com a capacidade de envenenar não apenas o seu corpo, mas também o seu espírito. Jó está passando por problemas psicológicos, por problemas espirituais, e ele acha que a causa disso é o próprio Deus. E ele ainda afirma que os terrores de Deus estavam sobre ele. A ideia aqui é de um exército inimigo que inspira medo, terror nos seus adversários, só está ali por perto. Ei, quem a Bíblia diz que faz isso não é Deus. Quem a Bíblia diz que faz isso é Satanás. Em Efésios 6, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Jó está apontando para Deus, então, a sua bazuca e dizendo: Deus é o meu inimigo, Deus é o meu adversário. Isso está acontecendo porque Deus é contra mim. Deus não me ama. Jó coloca a culpa pelo que está passando, portanto, em Deus. E será que nenhuma vez na nossa vida nós também não fizemos isso? Nós também não colocamos a culpa pelas coisas ruins que acontecem em Deus e perguntamos: mas por que Deus está permitindo isso? Por que Deus permitiu aquilo? Nós colocamos a culpa em Deus, mas a Bíblia mostra que não é Deus o nosso adversário. Pelo contrário, a Bíblia mostra que quando nós nos entregamos a Ele, Deus se torna o nosso amigo. A Bíblia diz que Deus é por nós. Deus é conosco. Deus está dentro de nós. Não é Deus que é o nosso adversário. O início do livro de Jó vai mostrar quem é contra Jó. O acusador, o adversário. Satanás, inclusive, significa isso. Mas muitas vezes nós não entendemos. Precisamos ter cuidado com pensamentos, com sentimentos como esses, que pensam que Deus está contra nós. Na verdade, existe até um momento em que Deus está contra nós, sabia? E eu vou falar sobre isso no final. Mas em terceiro lugar, para concluir, agora Jó ilustra. Jó cita algumas ilustrações da sua situação. Nos versículos 5 a 7, ele se compara a animais que não recebem a comida necessária, ou que até recebem uma comida, mas uma comida insípida, sem gosto, sem sal. E talvez aqui ele está até fazendo uma piada para o seu amigo Elifaz, que falou palavras para ele, mas palavras sem sal, palavras que não animam, palavras que não confortam, palavras insípidas. Talvez seja uma piada aqui de Jó para o seu amigo, que falou o que não deveria ter falado para ele. Mas quem aqui já criou ou cria algum animal? Levanta a mão. Quem já criou ou ainda cria algum animal? Eu creio que é sabido de todos que o animal não reclama se tiver o que é necessário para ele. Sim ou não? Jó até pergunta: um jumento zurrará se ele estiver junto à relva? Um jumento vai reclamar se ele tiver ali comida perto dele? Vai não. Um boi, ele não muge se ele estiver perto da forragem,
se ele tiver comida ali perto dele. Então o animal, normalmente, ele não vai latir, ele não vai miar, se tiver o necessário para ele. O que que Jó está dizendo? Por que que eu estou reclamando? É porque eu sou um animal a quem Deus não tem dado o necessário para mim. Ele está se comparando ao animal que não tem a necessidade suprida. Ou quando tem algo, esse algo é repugnante, é repulsivo, é algo que Jó não queria ter. E quantas vezes nós também temos esse pensamento em relação a Deus? Deus não está me dando o que eu preciso, Deus não está suprindo as minhas necessidades, está faltando algo na minha casa, e a culpa é de Deus. Eu ainda não tenho alguém com quem me relacionar, porque Deus ainda não mandou para mim. A minha saúde ainda não foi restabelecida, porque Deus não me curou. Eu não tenho o que eu preciso. Quantas vezes nós, seres humanos, pensamos assim: eu não tenho o que eu preciso ter. Mas será que isso é verdade em relação a Deus, igreja? Será que quando nós confiamos em Deus, Deus deixa faltar o necessário para mim e para você? Qual era a crença de Davi no Salmo 23, verso 1? O Senhor é o meu pastor. O que me faltará? Nada. Mas está faltando. Ei, se está faltando, é porque não é necessário. Às vezes falta o que nós queremos, mas não falta o que nós precisamos. O Senhor é meu pastor e de nada Ele me fará sentir falta. Porque Ele será o suprimento da minha alma. Ele já é suficiente para a minha vida. Se Deus estiver comigo, o que é que vai me faltar? Se Ele é tudo o que eu preciso. E Ele providencia o que Ele quiser providenciar na nossa vida. Isso é para quem é ovelha. O Senhor é o meu pastor, então eu sou ovelha. Isso aqui não é para todo mundo, não. Mas para quem é ovelha, sabe qual é a promessa do apóstolo Paulo? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não é muitas, não são a maioria. Ele suprirá cada uma das vossas necessidades no tempo dele, da maneira dele, mas continua aos pés dele. Olhando então os argumentos de Jó, nós vemos que ele não tinha argumentos suficientes para justificar as suas palavras precipitadas. Foi o que ele tentou fazer. Mas assim como ele vai se arrepender no final do livro, nós já podemos ver que ele estava errado aqui. Aí eu pergunto para vocês, se Jó não tinha motivo para reclamar, que dirá eu e você? Você entendeu? Se Jó, que perdeu o que perdeu, não tinha justificativa para falar o que queria, que dirá eu e você? Que lapada Deus nos dá nessa noite. Estou dizendo que nós não estamos sofrendo. O que eu estou dizendo é que mesmo em meio ao sofrimento, nós temos que calar a nossa boca e esperar no Senhor. Porque não está tão pesado como a gente acha que está. Deus não é o causador das consequências que nós sofremos. E nós não somos como animais que não têm o necessário, porque Ele supre as nossas necessidades. Então,
Ei, o que nós temos que fazer quando nós erramos? Nós devemos tentar justificar o nosso erro? Não, nos defender? Qual é a atitude correta? Eu errei. Assumo a minha culpa. Falei o que não deveria ter falado. Me perdoa, Senhor, eu não quero mais agir assim. É isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Ah, pastor, mas quem é que não erra? Nem nas palavras, né? Quem é que não erra? No início eu disse que só teve um que sofreu mais do que Jó. Lembra quem? Jesus. Mas sabe qual é a diferença entre Jesus e Jó? É que Jesus sofreu sem reclamar. Inclusive, Jesus sofreu um cálice amargo. Jó reclamou de estar tendo o que era amargo. Jesus sofreu, bebeu um cálice amargo. Mas ele não reclamou do cálice que bebeu. E sabe por que ele bebeu esse cálice? Para que eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. De nos arrependermos dos nossos pecados e termos esses pecados perdoados pelo seu sangue derramado sem reclamar por mim e por você. Inclusive eu disse no início que há uma situação na qual Deus age como Jó pensou que ele estava agindo. Qual é, pastor, essa situação em que Deus vira o nosso adversário? É quando nós temos a oportunidade de nos arrependermos e não nos arrependemos. É, pastor, a Bíblia diz isso? Diz. Não sou nem pregador coach. Eu vou abrir a Bíblia e vou mostrar para você. Salmo capítulo 7, versos 12 e 13 diz: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Para quem é que Deus prepara isso? É para o crente? Que atende à voz do Senhor e se arrepende e confessa? Não. Para esse Deus é amigo. Mas para quem tem a oportunidade e não quer se converter dos seus pecados, aí isso aqui acontece. Deus vira adversário, afia a espada, arma o arco e já está apontado para você. Converta-se enquanto é tempo. Curve sua cabeça. Em que essa palavra ela fala ao teu coração nessa noite? Será que essa palavra fala com você que já é crente e que tem passado por tribulações, mas muitas vezes tem agido ou tem falado de formas que não deveria? Tem inclusive acusado Deus de não te amar, de não cuidar de você? Sabe? No final do livro, Jó vai se arrepender, mas ele vai se arrepender depois de já ter dito muita coisa que não deveria. Nós podemos ser poupados, sabe como? Ao nos arrependermos hoje, ao nos arrependermos agora. Talvez você, que ainda não tem entregue a sua vida a Cristo, reconhece a necessidade de fazer isso. Mas você tem adiado para depois. Ei, não faça isso. Não adia para depois uma decisão que já deveria ter sido tomada há muito tempo. Deus tem sido misericordioso conosco. Está nos dando uma nova chance de nos entregarmos a Ele. Por isso, enquanto a igreja está em atitude de oração, eu gostaria de perguntar: quantos crentes aqui essa noite, olhando para dias anteriores, reconhece que por conta de situações difíceis, de estresses que você tem passado, quem aqui reconhece que em alguns momentos fez ou disse o que não deveria dizer? Levanta a mão. Glória a Deus. E quem aqui vai além? Quem aqui até chegou a pensar
que era justificado ao ter essas atitudes erradas. Quem reconhece isso? Não, de fato, glória a Deus, glória a Deus. Deus está convencendo corações de irmãos e de irmãs aqui essa noite. Ei, Jesus é o nosso exemplo, sabia? Vamos olhar para Ele e vamos pedir: Jesus, o Senhor sofreu como uma ovelha muda. Eu também quero. Nas situações difíceis, eu quero, Senhor, sofrer sem reclamar, sem murmurar, sem me queixar. Me ajuda, Senhor, a partir de hoje. Mas eu também queria perguntar se há alguém nesta noite que está precisando tomar uma decisão de se entregar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou talvez de se reconciliar com Ele, de fazer as pazes com Ele. Essa é a sua noite, a noite na qual você entende que chegou o momento de se voltar novamente para Deus. Antes que Ele afie a espada contra você e te julgue sem Jesus. Será que tem alguém? Levanta a sua mão dizendo: eu quero, eu preciso. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém que gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador? Ou de se reconciliar com Ele? Queria chamar esse rapaz aqui à frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Estávamos orando pela sua vida. Glória a Deus. Que bom que chegou o dia. Tem mais alguém que gostaria de aproveitar este momento para fazer as pazes com Deus? Ei, Deus quer estar por você. Deus quer estar com você. Deus não quer estar contra você. Apenas o pecado nos afasta dele. Mas o pecado confessado, o pecado abandonado, ele é perdoado. Não importa o que você fez, Deus é capaz de perdoar você. Enquanto você está orando, eu queria convidar aqui à frente também o irmão Gilson, o irmão Jefferson e a irmã Esther. Eles querem ser apresentados como parte desta família, querem congregar conosco a partir de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Que Deus continue abençoando, firmando. E vamos trabalhar, vamos servir na obra do Senhor, né? São inclusive familiares do Aristélio, não é isso? Glória a Deus. E aí já está vindo mais aí, né, Esther? Glória a Deus. É para quando? Para abril? Eita, vamos orar, né? São gêmeos? Não, ainda não, né? É menino ou menina, já sabe? Menino, louvado seja Deus. Parabéns, Jefferson. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor, é mais uma oportunidade que Deus está dando para alguém aqui essa noite. O Espírito Santo testifica que há algo errado. Testifica que há algo precisando ser consertado. Uma vida longe de Deus precisa ser interrompida para dar lugar a uma vida de comunhão com Ele. Nós vamos participar da mesa do Senhor e você pode fazer isso hoje, sabia? Em paz com Ele. Então, enquanto estamos adorando ao Senhor com um cântico, se você precisa nessa noite renovar um compromisso com Deus, não tenha vergonha. Se você deseja se reconciliar com Ele, ou se você deseja recebê-lo pela primeira vez como teu Senhor e Salvador, não tenha vergonha, venha. Enquanto nós estamos adorando a Deus, depois nós iremos orar. Glória a Deus.